chamaremos em primeiro lugar o embaixador Nuno Oliveira. Ele é o cônsul-geral do Brasil em Buenos Aires. O embaixador Nuno Oliveira irá presidir os trabalhos da manhã de hoje. Chamaremos em seguida o Dr. Aristóteles Drummond. Ele é administrador e jornalista, presidente do Conselho de Administração do CIAD, RJ, e do Sindicato das Empresas de Assessoria, Consultoria e Planejamento em Administração do Estado do Rio de Janeiro, e membro do Conselho de Administração da Eletronorte. Outro componente de nossa mesa de trabalho da manhã de hoje é o Dr. João Carlos Alexim. Ele é sociólogo, diretor do CITAE, da OIT Uruguai e diretor da OIT no Brasil, secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho. Vamos ver. E uma informação. Da programação não estava na atividade de ontem a participação do deputado Cândido Mendes. Houve um equívoco por parte da coordenação e, na verdade, o deputado estava no Conselho do senhor deputado agendado para hoje. E ele hoje aqui estará participando desta mesa e vamos receber o deputado federal, professor Cândido Mendes. Ele é a Academia Brasileira de Letras, reitor da Universidade Cândido Mendes. Está também contribuindo, enriquecendo os trabalhos da manhã de hoje. Passo, nesse momento, a condução dos trabalhos ao senhor embaixador e também, fazendo parte dessa mesa, o Dr. Augusto Werneck, ex-secretário de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, o senhor embaixador Nuno Oliveira. Senhores congressistas, senhoras e senhores, bom dia. É para mim uma grande satisfação estar com os senhores hoje aqui neste congresso e saúdo inicialmente os componentes dessa mesa, o professor Cândido Mendes, o doutor Aristóteles Drummond, o doutor João Carlos Alexim, o doutor Augusto Werneck. Este congresso trata de um dos temas palpitantes deste momento, que é o Mercosul. E hoje conversaremos sobre questões de evolução de relações de trabalho no âmbito do Mercosul. Evidentemente, não se procurará deslocar o tema, é um tema novo, é um tema ainda que está sendo discutido amplamente no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e nos novos aderentes do Mercosul, Chile e Bolívia. Dessa forma, o assunto será objeto de discussões, objeto de intervenções que contribuirão para o entendimento do problema. Como disse inicialmente, não se pretende esgotar o tema, mas, de qualquer forma, trazer contribuições importantes para que ele seja mais bem compreendido e possa evoluir, sobretudo, no meios intelectuais e onde poderá haver realmente contribuições por parte dos governos para resolver problemas que, no momento, ainda nos angustiam. Já foram apresentados aos panelistas, eu gostaria de dar a palavra, inicialmente, ao professor Cândido Mendes. O professor será o último debatedor. Foi-me indicado que poderíamos dar a palavra inicialmente ao secretário Werneck, professor Werneck, para a sua intervenção, por favor. Eu quero saudar a presidência da mesa, os integrantes, embaixador Nuno, doutor João Carlos, doutor Aristóteles e o nosso professor Cândido Mendes, e saudar a presidência deste
grande evento na pessoa do Dr. Wagner Siqueira, com quem tive a honra e o orgulho de trabalhar durante esses anos difíceis, de faina e de reconstrução, envolvendo as ações administrativas do Estado do Rio de Janeiro, eu na Secretaria de Administração e ele no IPERJ. Eu me dedico hoje a trazer aqui um aspecto apenas da discussão, mas um aspecto notável e importante e sobre o qual muito pouco se tem discutido, muito pouco se tem debatido, embora muito se tenha vociferado, que é o problema das relações de trabalho no setor público. Hoje, dentro da realidade brasileira atual e principalmente sob a perspectiva dos Estados. Nós tivemos uma experiência muito séria nesse último quadriênio, que deve ser da melhor observação de todos os senhores. Significa a crise da federação, a crise de financiamento do modelo federativo brasileiro, que vem desde 1891, e a crise de mecanismos de gestão deste mesmo modelo federativo. Ou seja, nós podemos ver que 80% dos estados da federação tiveram crises fiscais notáveis. 80% dos estados. 80% dos estados da federação tinham uma relação perversa e absurda em relação à despesa de pessoal. 80% dos estados da federação tinham níveis de endividamento superiores a 20% de sua receita corrente mensal. Enfim, eu poderia dar aqui N exemplos, mas isso ficaria apenas no aspecto da finança, e não é esse o nosso tema aqui. Mas é um pressuposto necessário para se compreender aonde se incluía o problema geral, ou seja, uma aguda crise fiscal, de um lado. De outro lado, pressupostos históricos muito fortes e alguns muito concernentes ao que ocorre no setor público hoje. Eu estou me referindo especificamente à nossa maldita cultura, como diz uma obra muito interessante, de fiscais e meirinhos, a nossa cultura que vem desde a administração colonial, impregnada na nossa administração pública pelo patrimonialismo. O patrimonialismo, ele é perniciosamente cumulativo, porque ele vai impregnando cada vez mais as instituições até o momento das crises mais agudas. E o patrimonialismo tem vindo aqui com seu terrível subproduto, que lhe seja muito no serviço público, que é o corporativismo. Nós temos, então, o ambiente, nesses últimos 4 anos, da maior exacerbação do corporativismo. E, por outro lado, da mais aguda crise fiscal da história dos Estados. Essa é uma situação, evidentemente, explosiva. É uma situação na qual, de um lado, reivindicações desatendidas, falta de treinamento. Para se ter uma ideia, no Estado do Rio de Janeiro não se pensava em qualificação dos servidores públicos desde 1975, 76, quando, coincidentemente, nós tivemos, era em 1979, 80, quando, coincidentemente, nós tivemos a presença do Wagner na presidência da FED. Mas, durante um hiato de quase 20 anos, os servidores públicos estaduais ficaram sem ter uma qualificação organizada. Isto também acontecia em outros estados da federação. O Brasil todo só tem, no âmbito estadual, 5 escolas de governo. Esse é um dado candente. Nós tivemos experiência no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, em São Paulo, em Pernambuco, em Minas Gerais, e alguns estados agora, inclusive, começam muito animadamente a tentar implantar esses grandes núcleos de qualificação, capacitação e crítica do setor público. Mas o que aconteceu então? Nós tínhamos de um lado, como afirmei,
a benefício fiscal. De outro lado, o maior dos corporativismos, até porque no serviço público brasileiro nós tivemos em 1988 um fato muito curioso. A Constituição Federal inova e apresenta uma instituição democrática total, que é o concurso público, e introduz o concurso público num regime de absoluta universalidade, ou seja, todos os cargos públicos têm que ser providos por concurso em qualquer momento. Isso rompeu com a tradição anterior. Mas os novos concursados, né, e é uma massa muito grande de novos concursados, porque a partir de 88, principalmente nos municípios brasileiros, houve um padrão muito grande de concursos públicos, passaram, curiosamente, né, por falta de treinamento e por falta de percepção dos governos em geral, a integrar o corporativismo atrasado daqueles que tinham, por qualquer maneira, ingressado no serviço público, ou seja, normalmente ingressado através das formulações típicas do clientelismo. Então, curiosamente, por falta de percepção, digo eu, e de uma política ordenada para que esses novos concursados se transformassem realmente num novo servidor público e que alterassem profundamente a qualidade das relações de trabalho na prestação de serviço ao cidadão, não se viu isso. Se viu um reforço do corporativismo. E nós tivemos aí um papel muito sério e que afeta fundamentalmente o setor público e que não pode ser escamoteado num momento desse, que é o problema da mídia. Nos últimos 4 anos, a mídia, em relação às reformas, e a mídia principalmente em relação à reforma administrativa, que foi fundamental para que se possa hoje ter o mínimo normativo necessário para enfrentar as modificações que são hoje essenciais e sem as quais o setor público fatalmente vai sucumbir. Nós podemos ter uma crise que até hoje não se pensou no Brasil, porque no Brasil, de alguma maneira, o Estado sempre acabou funcionando. Nós podemos chegar numa situação de colapso. Nós já temos instituições em inteiro colapso. Então, a reforma administrativa é inteiramente necessária. E eu falava da abordagem da mídia. O que fez a mídia? Transformou a reforma administrativa, que tem pontos incrivelmente avançados, como a possibilidade de redefinir os serviços no âmbito da federação, municipalizando e estadualizando diretamente servidores públicos, né? Que tem avanços incríveis na resolução de conflitos entre servidores públicos e a administração pública, possibilitando a criação de comissões de conciliação, o que é um avanço notável na legislação, né? Existe a questão da introdução em sede nacional da proteção ao usuário do serviço público, que evidentemente se relaciona com o funcionalismo, suas relações de trabalho, flexibiliza essas relações ao permitir o novo duplo regime no serviço público. Então, todas essas teses generosas e quase que consensuais para o bom desenvolvimento da coisa pública foram substituídas por um dogma do fim da estabilidade, ou seja, a reforma administrativa é uma coisa que se destina a demitir funcionários públicos e se destina a demitir funcionários públicos no maior número possível e no menor tempo possível. A mídia reduziu a reforma administrativa a isso. Ou seja, a estabilidade não acabou e nem poderia acabar, porque a estabilidade é uma consequência do Estado de Direito. E é uma apanagem do Estado de Direito. Não haverá Estado de Direito se não houver serviço público estável, e o serviço público estável implica a estabilidade do servidor. O que não se pode conceder é que a estabilidade seja utilizada contra a sociedade. A estabilidade é a favor da sociedade, todos são capazes de entender isso. Mas para a imprensa, o mote era a demissão. Eu cansei de dar entrevistas sobre temas os mais incríveis e variados e voltava o repórter a esse ponto. E muitas vezes o repórter até compreendia o contexto, mas a editoria do jornal levava para dizer que nós íamos fazer isso, aquilo outro contra o funcionalismo. Criou-se, portanto, um ambiente muito sério, porque também não se pode fazer reforma administrativa e nem realizar todas as modificações necessárias
sem a participação necessária dos funcionários públicos. É possível, todos nós sabemos. Então, todo esse ambiente, né, levou a que algumas conclusões tenham que ser tiradas, e eu saí da Secretaria de Administração propondo determinados pontos que eu acredito que vão estar durante muitas e muitas vezes no debate sobre as relações de trabalho e serviço público a partir dos próximos 4 anos e que vão se desdobrando. Em primeiro lugar, a introdução dos sistemas de avaliação de desempenho no serviço público. Nós até discutimos muito isso, porque essa avaliação de desempenho ela deixa de ser esse dado ocasional e muitas vezes demagógico e empírico, né, quanto à possibilidade do serviço público avaliar alguém, e passa a ser integrante de uma relação jurídica, ou seja, de um direito subjetivo público que o servidor público terá a ser avaliado dentro do critério da lei. E, de outro lado, que a sociedade terá de que o servidor público será avaliado em prol da qualidade dos serviços que prestará a si. Então, não é mais uma opção, não é mais uma alternativa, não é mais uma aventura, não é mais uma coisa de diletante, é uma imposição constitucional. Terá de haver. E nós podemos pensar isso no plano da técnica meramente. Nós podemos pensar isso até de maneira tímida. Mas nós podemos pensar isso como uma verdadeira revolução também. Principalmente se houver a participação comunitária na avaliação dos servidores públicos em geral. Isso é uma coisa que nós vamos também nos acostumar a ver. Porque se o usuário participa, se existem os direitos do usuário, se não há mais como negar essa pluralidade de consumidores de serviços públicos, e principalmente de serviços públicos universais, como a saúde, a educação, né, a segurança pública, a defesa civil, etc., nós não podemos também imaginar, por outro lado, que esses usuários não vão se organizar também para verificar o que os servidores públicos estão fazendo, se estão fazendo bem e se podem fazer melhor. Eu vejo isso claramente, nitidamente, e já existem experiências, principalmente ligadas à autonomia da escola, onde isso já quase acontece. Não acontece institucionalmente, mas acontece informalmente. Eu acho que a descentralização dos orçamentos públicos e a avaliação de desempenho dos servidores públicos com participação da comunidade representam, inclusive, um avanço muito grande na democracia brasileira e que também é pouco percebido sob esse sentido. Então, esse ponto é um ponto fundamental no futuro das relações de trabalho. Um outro ponto a que me referi en passant, mas que eu não posso deixar de dizer, é a solução engenhosa que se tenta dar hoje para um conflito sério que representa situações mais sérias ainda, porque é um fio convite da crise institucional, que é o problema dos salários no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, né? E em seus apêndices constitucionais, como o Tribunal de Contas. Quando hoje se vê a massa salarial dos servidores públicos, e eu vou falar mais ou menos em números do Estado do Rio de Janeiro, mas os senhores podem ter a certeza, aliás, a triste certeza de que não é diferente assim disso em outros estados da Federação. Dos 300, 400 milhões de reais, em números redondos que se gasta mensalmente com servidores públicos, 120 milhões de reais são gastos dos poderes legislativo,
Judiciário, no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Ou seja, 5% dos servidores públicos adquirem praticamente 30% da massa paga em salários. Evidentemente, né, os outros 95% se contentam com 70%. Isto num contexto onde se indica que 60% apenas da receita corrente pode ser utilizada para despesa de pessoal. Qual é, então, a primeira e fundamental interpretação do fato de que 60% da receita corrente tem de ser, no máximo, destinados à despesa de pessoal? É de que as políticas de pessoal têm que observar, evidentemente, uma isonomia, não a isonomia de que um ganha igual ao outro, mas a isonomia na aquisição de benefícios. Porque senão a despesa global não poderá se expandir e um núcleo de servidores vai ser condenado à falência, ou à morte, ou à estagnação salarial absoluta. Do mesmo modo, como eu dizia, os chamados outros poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e as instituições autônomas, têm cada vez mais uma parcela para si, né? O presidente da República foi muito feliz quando falou nas construções, né? Ou seja, há uma, e eu acredito isso, a experiência ruim do tempo da ditadura, um veso do poder legislativo, do poder judiciário, de uma certa facilidade de gasto do dinheiro público. Não é uma atitude contra a moralidade, mas é uma herança cultural, porque esses poderes, de alguma maneira, viveram todo o tempo do ciclo autoritário, né? Simplesmente nesse ambiente de fantasia, porque as suas prerrogativas reais estavam podadas. E eu acredito que isso tem ainda invadido o nosso tempo democrático e que tem que ser cortado. Mas a solução, nesse caso, é uma comissão interinstitucional que vai existir, de executivo, legislativo e judiciário. É uma experiência singular no direito constitucional, inclusive porque diz que as leis salariais terão de ser de iniciativa conjunta dos três poderes. Esse tema, eu acredito que também nós vamos muito ouvi-lo e refletir sobre ele. E eu acredito que seja um caminho para superar as crises institucionais que acontecem por conta da autonomia desventurada que receberam, principalmente o Poder Judiciário e o Ministério Público, em matéria remuneratória a partir da Constituição de 88. Ou seja, gasta-se primeiro e depois verifica-se a procedência do recurso do Tesouro. No momento em que a crise fiscal se agravou, e eu volto ao ponto inicial do meu speech, todas essas edificações do corporativismo ruíram. Elas se mantinham, elas se justificavam no momento em que o Estado ainda tinha a possibilidade, ainda tinha a mínima condição de atender a todos esses privilégios. A crise fiscal nos trouxe a realidade. Mas o que eu tentei aqui demonstrar rapidamente, brevemente, senhor presidente, retornando a palavra a Vossa Excelência, é que nós temos alternativas, nós temos possibilidades e, principalmente, nós temos uma nova ordem constitucional nessa matéria que merece ser lida com carinho e atenção, porque tem ali um caminho inicial muito bom para que nós possamos superar essas crises. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do Dr. Augusto Neneco Martins e me foi pedido que desse um esclarecimento aos senhores e senhoras sobre perguntas ao final da intervenção de todos os panelistas. É preferível que as perguntas sejam dirigidas à mesa por escrito, mas também haverá microfones disponíveis para quem preferir fazer a pergunta oral. De qualquer maneira, ao final da intervenção dos panelistas, haverá a possibilidade de serem dirigidas perguntas. Em continuação à nossa reunião, eu gostaria de dar a palavra ao Dr.
Carlos Alecim, secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho. Doutor João Carlos. Quero cumprimentar todos os presentes, particularmente meus companheiros de mesa, presidente da mesa, presidente do evento, do Mariano Siqueira, e os delegados dos países irmãos, Argentina, Uruguai e Paraguai. O tema que me foi proposto se refere às relações entre relações de trabalho e emprego. Por trás tem uma questão que deve ser a seguinte: as formas de relação de trabalho que vêm sendo adotadas no Brasil têm contribuído para criar emprego, melhorar a qualidade do emprego, ou ao contrário, tem produzido precarização. Na verdade, eu vou buscar primeiro um enfoque mais geral, mais abrangente, para chegarmos, talvez, quem sabe, a responder essa questão que é muito complicada. Existem uns 3 vertentes internacionais que tentam modelar a relação entre relações de trabalho e emprego. Vocês sabem muito bem, isso tem sido ventilado em diferentes instrumentos, meios. Uma é a chamada vertente garantista, que garante direitos, que trabalha pela proteção do trabalhador. É a tradicional, é a que temos grande experiência na América Latina, na Europa, e que vem passando por sucessivas mudanças que nós veremos mais adiante. A outra, eu diria que é a corrente neoliberal, que é reducionista, que busca justamente simplificar, dentro da linguagem que utilizam, reduzir direitos, transferir todos os chamados conquistas do trabalho para simplificar o modelo econômico e ajustar o que considera necessidades do novo modelo econômico. E no meio disso vem o que se chamaria a vertente autonomista, que mistura um pouco as duas partes, que em termos políticos se traduz na terceira via, ou naquilo que o ex-ministro do Trabalho dos Estados Unidos, o Robert Reich, dizia que era necessário evitar a primeira vertente, que produzia muitas garantias, mas também produzia muito desemprego. São esses índices que vocês têm visto aí nas estatísticas referentes à Alemanha, França, Itália, etc. E o outro lado, que sempre apontam os Estados Unidos, o Japão, com baixos índices de desemprego, mas com uma flexibilização muito grande da relação de trabalho e produzindo precariedade, ou seja, o tipo de emprego gerado não é o tradicional, de melhor qualidade, com todas as garantias sociais e legais. Então, essa questão que nós temos aqui é uma questão hoje universal. Há um problema de se discutir qual é o modelo mais indicado. A terceira via, como sabem, também hoje os exemplos mais claros são de França e Inglaterra. Justamente Inglaterra, onde se adotou por muito tempo o modelo neoliberal, e França. Né? São os 2 países que têm experimentado, ainda não há nada definido, nada terminado, não há um modelo já concluído. Mas se pode simplificadamente dizer que ou se garante muito, e isso produz consequências, sobretudo, no desestímulo à luta pelo trabalho, pelo emprego, ou se produz, ou se flexibiliza e pode gerar consequências de tipo de precarização da qualidade do emprego. Bom, é muito difícil
se situar nesse momento em qual modelo, ou aparentemente que todos tenderiam seria o meio autonomista e que nem se garante tudo, nem se flexibiliza tudo, reduz tudo, mas se transfere todo esse conjunto de direitos para a negociação entre as partes. Se nós olharmos isso, veremos que no caso do Brasil, está se buscando, na verdade, nas políticas que têm sido adotadas nos últimos 4 ou 5 anos, é de transferir todo o conjunto de garantias, não todo ele, mas parte das garantias estabelecidas pela CLT para a negociação direta entre patrões e empregados. Esse é um modelo que está clarissimamente definido e que não adianta olharmos no particular se hoje ou amanhã sai uma nova forma de contrato atípica. Ela faz parte desse conjunto de estratégias que buscam romper com que todos no país estão de acordo a impropriedade atual da CLT, da consolidação das leis do trabalho, em relação às novas exigências do sistema produtivo. Bom, todos sabem que a CLT ela é um instrumento extremamente detalhista, que tem mais de 900 artigos, que ela legisla sobre tudo, ela vai em particularidades da relação do trabalho. Ela nasce num período ditatorial da história do Brasil, em 43, mas ela já apropria definições de 37, do golpe político de 37, e algumas de 34, quando já se definia, por exemplo, a jornada de 8 horas e vários outros direitos de greve, etc. Mas isso, quer dizer, vem a 37, que fecha a questão da greve e que cria a Justiça do Trabalho, cria a Lei dos Terços, enfim, vai estabelecendo uma série de normas que em 43 se consolida. Consolidação que não é apenas, no caso dos países do Mercosul, um modelo brasileiro. A Argentina tem, não a CLT, uma LTC, uma lei de contrato de trabalho, que também vem dessa época, anterior à época autoritária. Depois teve uma revisão em 76, fechando essas normas, e mais recentemente uma tendência à flexibilização. O Uruguai menos, o Uruguai não tem código, o Uruguai se baseia muito mais em uma jurisprudência, segue muito as normas internacionais da OIT e trata não chegou a formular uma consolidação, mas o Chile tem uma consolidação e até o Paraguai tem uma consolidação mais recente. Esse modelo tem mais ou menos de períodos autoritários, depois com redemocratização, e depois volta a períodos autoritários, fecha de novo. Sobretudo a lei de greve é que é o ponto de incidência mais frequente nessa disposição de consolidação das normas. Mas em todos os casos, exceto o Uruguai, existe um excesso, poderia chamar, de artigos, de normas, de detalhes, que causam alguns problemas. Um deles é sempre uma diferença entre a norma escrita e a norma praticada. Gera logo uma cultura paralela na relação do trabalho. Depois torna difícil o ajuste à dinâmica da economia, porque vai excesso a muitos detalhes. Então, os princípios hoje do direito do trabalho procuram essa outra vertente, que é
e reduzindo o que está na lei e colocando tudo isso para as normas a serem negociadas. Então, falta um princípio jurídico internacional que se traduz, inclusive, nas normas internacionais do trabalho da Organização Internacional do Trabalho. Então, o que está se buscando, na verdade, no Brasil, é chegar a poder, inclusive, ratificar a Convenção 87, que é de liberdade sindical. Agora, essas normas que vêm já de tantos anos, 55 anos estaríamos comemorando esse ano, isso digo a CLT, porque essas normas vêm de antes, de 34, 37, já em 1907 havia já uma norma sobre organização sindical, mas era mais para o meio rural e indústrias ligadas ao meio rural. Elas chegam então em 88, e aí é um marco fundamental de mudança do modelo brasileiro. Na Constituição de 98, começa então a abrir espaços fundamentais para esse novo modelo. Por quê? Em 2 artigos, simplesmente, tem vários outros de atividade. Trabalham nesses 2, o 7º e o 8º, eles são decisivos na caracterização do que deveria ser um novo espaço na relação de trabalho. Continua garantindo todas as conquistas anteriores, mas ele diz no artigo 7º, em alguns dos incisos, que ele faz uma ressalva. Salvo negociado na negociação coletiva o acordo coletivo de trabalho. Você sabe a diferença? O acordo coletivo é aquele que se faz entre uma empresa e um sindicato, e a negociação coletiva, o convênio coletivo, a convenção coletiva é entre sindicato patronal e sindicato de empregados. Bom, nos 2 casos, salvo o que seja combinado, acordado nesses instrumentos coletivos, vale os direitos tradicionais. Então aí começa a haver uma abertura. Além disso, na Constituição diz que os sindicatos são os órgãos legítimos para defender interesses dos trabalhadores e dos empregadores. As organizações sindicais são legitimadas como órgãos de defesa de interesses. E mais, na negociação de um acordo coletivo é obrigatória a presença dos sindicatos. Além disso, os sindicatos devem fazer parte dos órgãos colegiados, quando nesses órgãos colegiados se defendem interesses, se discute ou se decide interesses dos organismos, dos empregadores e dos trabalhadores. Então, a Constituição de 2008 fortalece muito e sinaliza totalmente diferente da tradição para um novo cenário nas relações de trabalho. Agora, é verdade, ele mantém no artigo 8º algumas características do modelo tradicional. A unicidade, ou seja, cada sindicato só pode ter um sindicato para cada base territorial mínima de um município e da categoria profissional ou econômica. E a contribuição sindical, que cria uma outra contribuição sindical sem eliminar a contribuição obrigatória que está na CLT, que se mantém, chamado imposto sindical. Mas, quer dizer, o avanço é muito grande em relação ao que ficou ainda na consolidação. Vocês terem uma ideia, a minha secretaria é encarregada do registro sindical, então assim chamada depósito da criação de sindicatos. Não há um dia que eu não tenha 20 casos para resolver sobre litígio sindical. Com toda essa questão da unicidade, tem mais de 14 mil sindicatos no país. Então, é uma situação absurda e não se pode alegar que a unicidade contribui para garantir melhor organização dos sindicatos. A eliminação da unicidade sindical
ela vai fortalecer os sindicatos mais representativos. E é uma condição fundamental para essa nova política. Se nós queremos que a negociação coletiva, o acordo coletivo, seja realmente representativos, legítimos, tem que ter sindicatos fortes, sindicatos representativos. Na situação atual, é muito discutível, obviamente, que um grande número de sindicatos extremamente representativos, mas tem uma quantidade enorme de sindicatos que nós não poderíamos considerar que sejam sindicatos reais, senão grandes ficções. De modo que uma das questões que continua em pauta na política de mudança, de reforma dessa área do trabalho, para ajustar essa nova política, é justamente a de eliminação da cronicidade sindical. Agora, vocês podem me perguntar, mas por que isso faz? Isso desde 88 já se colocava. É que não há um consenso entre as organizações sindicais de patrões e de empregados. E, obviamente, isso se repete no Congresso também. De modo que o que o governo tem procurado fazer nesse campo é abrir espaço para discutir. Está se discutindo, está se conquistando gradativamente a compreensão da necessidade de que haja liberdade sindical. Essa liberdade sindical não significa que tenha que haver para cada categoria econômica ou cada categoria profissional mais de um sindicato. Significa que, se há um só sindicato, será por uma decisão autêntica dos representados. Não quer dizer que se saia da autonomicidade para a pluralidade, senão para a liberdade de ser ou pluralidade ou unidade. Então, esse é um dos pontos que está sendo modificado para ajustar a nova legislação a essa política de negociação coletiva, de transferir aquilo que está na legislação tradicional do trabalho para ser negociado. E nessa legislação do trabalho, o que ela faz, na verdade, a CLT, é empurrar tudo para a justiça do trabalho. E ao empurrar tudo para a justiça do trabalho, o que ela faz é criar um grande excesso de trabalho que a justiça não vai dar conta. Tem mais de 500 mil casos por ano na justiça do trabalho. É impossível dar conta de tudo isso. Então, a CLT e a atual legislação brasileira no campo do trabalho, ela conduz, ela estimula o conflito na relação do trabalho. E o que é preciso nos dias de hoje, nós estamos querendo corresponder ao novo perfil das relações internacionais na área econômica, é justamente de que haja maior compreensão, maior respeito mútuo entre as partes, empregador e trabalhador, e maior cooperação. Isso não elimina a natureza do conflito que há de interesses que existem entre as partes, mas coloca a administração do conflito no sentido de que pode haver para as duas partes aquilo do ganha-ganha e não apenas do ganha-perde. E são, às vezes, resultados que não são zero, e é possível, então, se estabelecer benefícios para todas as partes. Às vezes você tem que perder a curto prazo para ganhar a médio e longo prazo. Quer dizer, negociar em toda a sua dimensão. E é isso que se propõe. Mas para negociar, é preciso que as partes sejam, pelo menos, um pouco equilibradas. Não se pode negociar se uma parte é extremamente débil e a outra extremamente forte. Aí não há negócio. Há imposição e manipulação. O que então tem se feito a respeito disso? É buscar um fortalecimento das organizações sindicais. Como é que se está fazendo isso? Obviamente,
São as próprias organizações que vão ter que buscar os seus meios de se fortalecer, se aglutinando, contendo com essa fragmentação que existe atualmente, buscando os enlaces internacionais que lhes dão garantia, uma vez que estamos diante de uma economia internacionalizada, mas do lado do governo, do lado da norma, do lado do papel de cada governo, se busca fortalecer os agentes sociais. Bom, primeiro, assegurando a participação dos agentes nos conselhos que deliberam ou discutem os interesses na área do trabalho. O principal deles, que acho que todos aqui conhecem, já ouviram falar, é o CODEFAT, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o Conselho do CODEFAT. Aí, que talvez é o maior fundo social do país, empregadores, trabalhadores do governo, em igualdade de condições, discutem e decidem a aplicação. Não 100%, porque pela lei tem uma parte que é constituída automaticamente. Eu me desculpo pelo resfriado até o final da fala. Porque há uma parte desse fundo que se transfere automaticamente para programas de desenvolvimento micro-regionais, conduzidos através do BNDES. E uma outra parte vem para as políticas ativas, que alguns diriam ativas e passivas de emprego, que é o sistema de colocação, a qualificação profissional, que vocês vão ter aqui na reunião, uma discussão sobre ela, e políticas assim, de criação de emprego, de geração de emprego e renda, etc. Bom, e seguro-desemprego, isso é decidido por um conselho tripartite. Mas tem o conselho tripartite da Previdência Social, da Segurança e Saúde do Trabalho. Então, o que está proliferando, o que está realmente se consolidando no país, isso é fundamental, acho que isso é uma coisa absolutamente nova nos moldes que está sendo feita agora, é a presença das entidades sindicais nos conselhos que decidem, deliberam, discutem assuntos dos seus interesses. Isso é uma maneira de fortalecer. E quando se então, estabelece contratos ativos, duração, contrato por tempo determinado, que popularmente se chama de contrato temporário, tudo bem, vocês podem discutir, isso vai precarizar, não vai precarizar, é tudo ser discutido, mas isso só se faz se as partes estão de acordo. Ou seja, se os sindicatos examinaram a questão e estão garantidos, estão seguros de que aquilo vai ser beneficioso para os seus associados. Além disso, nessas normas atípicas vem também a obrigação de que seja nunca para reduzir os que já estão empregados, senão para um acréscimo de emprego. É parte desses textos que deve ser, só se aplica quando há acréscimo de trabalhador. Além disso, se supõe que isso vai gerar também uma formalização do emprego. Está obrigado a assinar carteira. Num país onde mais de 50% da população economicamente ativa está no chamado informal, então nós já temos aí uma relação diferenciada, fortemente diferenciada entre alguns trabalhadores, muitos trabalhadores de um lado e muitos trabalhadores do outro. Então já é um mercado muito segmentado. Essas formas atípicas, elas na verdade se justificam para atender à diversidade da nova demanda. Porque o que está acontecendo do outro lado? Mercado de trabalho. Do outro lado, nós temos o seguinte: o mercado, a PEA, a população economicamente ativa, está buscando o mercado de trabalho
ela cresce mais do que o crescimento demográfico da população. Por que isso? Isso é um dos componentes dos problemas que estão sendo gerados no área de emprego. A terra cresce mais do que a população. Significa que uma quantidade grande, um contingente enorme de pessoas que antes não estavam procurando emprego, passaram a fazê-lo. Nós podemos fazer um outro seminário só para discutir por que estão procurando emprego agora. Parte do processo de democratização. A mulher, legítima busca de seus direitos, de sua igualdade no mercado, ela hoje demanda mais emprego do que fazia antes. A jovem, às vezes, o que tem que completar o orçamento familiar, ele também está demandando essa. Então, houve uma pressão muito grande sobre o mercado de trabalho, que reflete também o crescimento ainda, embora o crescimento demográfico tenha diminuído recentemente, mas essa população nasceu antes, já agora que ela está chegando a demandar o mercado de trabalho. Então, é mais pressão sobre o mercado de trabalho. Eu vou ter que cortar no meio uma frase, para 2 minutos. Enfim, desse lado, então, da questão da demanda, estão acontecendo fenômenos fantásticos, revolucionários, que valeria a pena se tivéssemos tempo de secar aqui. A nova empresa, o novo cenário do sistema produtivo, é algo impensado uns 10 anos atrás. Conceitos novos de diversidade que entram na estratégia do marketing das empresas. Há as vantagens que a empresa tem com a terceirização, com o outsourcing, com vários mecanismos hoje que complicam tremendamente a vida dos sindicatos, que foram estruturados num outro paradigma, que era da grande planta, da produção seriada, da produção massiva, da vantagem da produção massiva, e que realmente hoje se vê diante de um novo quadro, de um novo perfil de demanda que altera completamente a estratégia política do movimento sindical. Só aí daria para a gente, então, alguns dias eu agradeço a atenção, lamento que o tempo é curto, mas se depois tivermos a oportunidade de estender nas discussões, será com grande prazer. Muito obrigado. Devo agradecer a interessante e ilustrativa intervenção do doutor João Carlos Alessi e peço ao auditório para propor perguntas ao doutor Alessi, porque realmente nos deu um panorama muito interessante que concerne a CLT e, sobretudo, no fecho da sua intervenção com esse novo perfil que existe nas relações de trabalho, com terceirização, outsourcing e novos conceitos que existem em matéria de relações de trabalho. Eu gostaria de dar a palavra agora ao Dr. Aristóteles Drummond, que é membro do Conselho de Administração da Eletronorte. Meus caros colegas administradores, os quais saúdo e homenageio na pessoa do nosso dedicado, exemplar, líder, essa figura que tem dedicando a sua vida à causa do administrador, meu amigo deputado Wagner Pequeno, senhores ilustres integrantes dessa mesa, setor público, secretário de administração num momento tão importante de transformações no país, no Estado do Rio de Janeiro, Augusto Werneck, secretário de Relações de Trabalho do Governo, do Ministério, o embaixador Consul-Geral do Brasil em Buenos Aires, que é um sentinela avançado dessa instituição extraordinária da Mercosul,
meu caro amigo professor Cândido Mendes, que eu não sei se exaltamos mais como grande intelectual, como homem público, como educador, como extraordinária figura humana, como católico, pensador católico exemplar. Eu diria que, em primeiro lugar, deveríamos procurar situar a posição do administrador dentro de toda esta conjuntura e este debate que se processa não apenas no Mercosul, mas a nível internacional. A inserção do administrador com uma importância, com um sentido de presença, que eu poderia dizer que me parece, na minha experiência de gestor, de administrador, a minha experiência no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, onde exerci por 3 anos a função de juiz classista empregador na segunda instância. A função do administrador ela é tão importante quanto ela é quase para o legislador, para a autoridade de governo e também para o judiciário especializado. Porque o administrador é o que está no front do emprego. O administrador é que está no aumento ou no corte de oferta de empregos na sociedade. É o administrador que tem que exercer a sua ciência com sensibilidade, com liderança, percebendo as alterações na realidade do quadro para poder subsidiar a quem de direito, seja no legislativo, seja no executivo ou no judiciário, para que as relações do trabalho sejam mais eficientes, mais justas, mais voltadas para atender a esta leva de milhões de brasileiros e de homens do Mercosul que chegam anualmente ao mercado do trabalho preparados, formados, treinados e que encontram ainda nos verdes anos da sua juventude o desencanto das dificuldades da obtenção de um emprego ou na distorção do mercado que tantas vezes leva os jovens que se preparou com tanto idealismo, sacrifício, sonhos, esperanças para exercer uma profissão e a contingência da vida o obriga a vir a exercer função completamente diferente daquela que ele imaginou. E aí eu lembraria uma figura marcante na vida intelectual e política desse país, que foi o embaixador Gilberto Amado, quando dizia que o homem só é feliz quando ama aquilo que faz. Procurar proporcionar à juventude que venha exercer a sua vida, venha ocupar o seu posto de trabalho com amor, com idealismo, para que possa se realizar na plenitude da sua felicidade. Então, o administrador, ele tem um senso prático desta realidade das relações do trabalho. Ele sabe que melhores salários não são obtidos por decreto. Ele sabe que melhores salários dependem inicialmente da educação, da formação, do treinamento. E quem sou eu para falar nisso ao lado deste exemplo, desse paradigma que é Cândido Mendes de Almeida? Sabemos que o melhor salário ele vem da riqueza, do investimento, vem do mercado. Sabemos que as relações do trabalho não são aquelas engessadas numa legislação arcaica, numa legislação que constrangedora até pelo número de artigos que já beiram uns 1000. A nossa CLT precisa ser enxugada, reformada, modernizada, agilizada, mas sem perder aquele sentido da proteção do trabalhador, do assalariado. Precisamos nos lembrar que o Brasil formou logo entre as primeiras nações do mundo
E aí entendemos isso, a sensibilidade, a liderança, a capacidade de sentir a sua gente do presidente Getúlio Vargas, e que se chegou ao poder num movimento revolucionário, teve os seus 15 anos de governo dito autoritário legitimados pela sua volta em 1950. Foi o reconhecimento do brasileiro, aquele homem que soube exercer com esta sensibilidade. Foi buscar, sim, o que costumam aqueles que são agarrados a preconceitos, que procuram invalidar até a nossa CLT em função dela ter sido originária da Carta do Trabalho italiana. A Carta do Trabalho italiana foi o primeiro instrumento de defesa do trabalhador no mundo, numa sociedade de mercado, numa sociedade com liberdade para empreender. Não se pode negar isso. Diria que neste momento, nós e os administradores percebem, nesse momento de globalização, nesse momento em que nós todos aqui viajamos, temos informações do que se passa no mundo. Por que a Europa vive aquele extrema desemprego? Alguns países ganhando 20%. Por que há dificuldade dessa juventude mais frustrada do mundo hoje, proporcionando até algumas distorções preocupantes do ponto de vista político? Está concentrada hoje naqueles países culturalmente tão avançados e economicamente tão avançados? É porque existe uma legislação arcaica, paternalista, amarrada, em que certa vez ouvi de um pequeno hoteleiro, numa cidade francesa, ele me dizer que parte do seu hotel, no anexo, ele havia transformado num residencial. Ele alugava por semana, sem serviço. Só porque eu não quero ter empregados. Eu acabei com 30 empregos, graças a Deus, mas não poucas empregos, abdiquei meu cara, porque aqui na França é mais fácil que eu se dedique da sua mulher do que de empregado. Então, quem foi punido com aquela legislação? Foi o dono do hotel, que tinha aquele patrimônio, que estava ali, rendendo para ele de outra maneira? Não. Foi o trabalhador, o obreiro francês, que perdeu 30 postos de trabalho, e assim vem se multiplicando. A legislação no Brasil, a complicação do próprio judiciário especializado, que se baseia no CPC, no Código de Processo Civil, quando deveria ser um ritual muito mais prático, muito mais ágil, muito mais desburocratizado para atender a sua função, que não é um fórum de discussões acadêmicas e jurídicas, mas é um fórum de justiça social. Acredito, portanto, que nós devemos exercer a função do administrador como um instrumento de melhoria na formação, na geração do emprego e na elevação do salário. E aí tem um congresso, uma iniciativa como esta, abrangendo os países irmãos do Mercosul, ganha grande significado, para que cada um dos senhores saia daqui imbuído de que não são apenas espectadores, mas são participantes efetivos na qualidade não só de cidadãos, mas de administradores de cidadãos. E quando se fala do administrador, o gestor moderno, dentro da empresa moderna, dentro do mundo moderno, nós estamos falando também de trabalhadores, porque o administrador, o gestor, o gerente, ele é um assalariado, ele é um trabalhador de nível superior. Também, para ser trabalhador, não há necessidade apenas do uso do macacão, que é outra distorção da vida sindical, da vida da legislação nesse país. Nós temos tido exemplos de esforços de modernização. A Argentina, que goza hoje de um alto conceito na comunidade empresarial internacional, que tem uma economia que vem se modernizando com uma rapidez extraordinária. A diferença do processo argentino para o brasileiro
que está com uma orientação correta, e para o próprio chileno, que é o país que possui hoje, talvez, um modelo de gestão e de ação econômica de desenvolvimento mais avançado, nós precisamos um caminho mais longo. A Argentina, pela vontade política, pela determinação do seu presidente, que é um obstinado, ele obteve, como respaldo do seu partido, que tem maioria no Congresso lá, a flexibilização que permitiu que a Argentina enfrente o problema do desemprego com perspectivas de médio e curto prazo. A questão da Europa, que eu me referia, tem o seu outro lado nos Estados Unidos. Por que a economia americana, que tem os maiores avanços tecnológicos do mundo, onde, teoricamente, os cortes deveriam ser mais sentidos, inclusive na própria mão de obra não qualificada, que continua a invadir os Estados Unidos pelos aeroportos, pelas fronteiras, tornando-se quase um caso de polícia, é porque o americano é flexível, o americano é realista, e nós não podemos jamais aceitar uma tese de que quem trabalha nos Estados Unidos é um explorado, um subempregado, que não corresponde à realidade. A sociedade americana, pelo seu dinamismo e justamente pela liberdade existente, por obedecer ao mercado, é que emprega mais e ainda é das que paga melhor. Apenas não podemos permitir, no que toca ao pagar melhor, que este engessamento da legislação torne os atuais detentores de emprego privilegiados, deixando aquela massa ali fora sem ter acesso e até às vezes internamente com uma legislação que começa a dar o paradigma, aumenta ali, o fulano ganha mais, o governo tem que ganhar também, tirando as condições de agilidade administrativa, de reconhecimento do mérito, de estímulo, de incentivo, que é o que faz o mundo progredir e faz as pessoas estarem mais motivadas para alcançarem o seu lugar ao sol com aquela felicidade a que se referia Gilberto Ramos. Eu quero deixar a minha mensagem, que é ao colega administrador. Vamos todos nós participarmos mais, procurarmos influir mais, estimulando iniciativas como esta do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, de promover um seminário como este. Vamos convocar os políticos, os homens de governo, os técnicos, vamos transmitir esta experiência, porque o gestor, o administrador, o trabalhador, o gestor, ele tem a autoridade para avaliar aquelas medidas que são necessárias, indispensáveis, para que a gente rompa uma sociedade que está 100 anos defasada no que toca ao dinamismo. E para isso, faço também um apelo a cada um. Na hora em que se tratar de um assunto tão importante quanto a geração de emprego, a melhoria salarial, o desenvolvimento, o progresso, vamos deixar de lado preconceitos ideológicos, posições partidárias, idiosincrasias filosóficas. Vamos ver aquilo que é uma das qualificações fundamentais do administrador. Vamos ter a sensibilidade, vamos ter a grandeza de procurarmos uma política, forçar uma política de resultados em benefício de mais emprego, de melhores salários, com mais educação, com mais treinamento, com mais justiça e com mais liberdade. Muito obrigado, não quero me ater a mais. Deixo o meu abraço fraterno a cada um de vocês. Desejo agradecer
doutor Aristóteles Drummond, a sua expressiva intervenção. Gostaria de dizer aos senhores que tenho recebido aqui inúmeras perguntas, em grande número, e apenas 2 perguntas que serão feitas pelo microfone. As perguntas escritas serão lidas e respondidas pelos integrantes deste painel. E eu pedi aos seus integrantes que procurassem resumir as respostas, dado o grande número de perguntas recebidas. Continuando esta participação dos panelistas, gostaria de convidar o Dr. Cândido Mendes Almeida, membro da Academia Brasileira de Letras, deputado e reitor da Universidade Cândido Mendes, para as suas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Por uma vez, graças a Laura Siqueira, se pode dizer que alguém é profeta na sua terra. Eu acredito que na tradição de Dionísio Siqueira, eu pude ter o prazer de estar com ele na pioneira Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, e desde 2 gerações, com a sua presença de Augusto Werneck aqui, me sinto mais que em casa para tentar situar essa problemática dentro de 3 a 4 minutos sobre um tríplice vértice. Eu gostaria de falar sobre a completa perda de condição de barganha do trabalho no mundo hoje, frente à extraordinária ascendência do capital no mundo da globalização. Gostaria de, nacional e internacionalmente, situar alguns elementos de política pública que tentam frear essa desproporção e esse desequilíbrio. E gostaria de terminar com lamentações de um reitor bastante crítico e nada otimista sobre o que efetivamente no mercado de trabalho hoje é a ruína dos economistas, é a destruição de determinadas carreiras liberais e, quem sabe ainda, uma chance para o administrador. Eu não preciso falar sobre o que está em causa, meu presidente, sobre a globalização. Delfim Neto colocou para um lado e a Neto Hélio nos deu um nome, nos deu um número que nós não pudemos pensar. O que é o capital no mundo hoje? O que é a nuvem de gafanhoto bíblico que está aí? Como é que vamos contar o capital que está se deslocando no mundo? Eu vou dar o dado de Neto Hélio, porque nós não conseguimos, Wagner Siqueira, segurar isso numericamente. São 13 trilhões. É preciso que se entenda o que representa este número que está hoje sendo avaliado em todo o mundo. Quando nós, ainda nas economias mais prósperas, pensamos ainda em bilhões, nós não figuramos mentalmente que é 1 trilhão. Vamos botar 13 nisso. Isto, a praga que vem aqui, vai para lá, busca lá, chega lá. E o que é que o Congresso americano, numa recentíssima investigação, levantou? Por que, de repente, depois da queda do muro, deu-se essa peste internacional da migração do capital? Primeiro, porque uma massa enorme de recursos foi desmobilizada da indústria da guerra e do Estado empresário nesse conjunto para buscar outros mercados soltos do mundo. Em segundo lugar, os pension plans e os mutual funds americanos gestados durante 40 anos se desenvolveram de maneira tão exponencial que hoje esses capitais, que não são mais aplicados pelos seus próprios interessados, mas por terceiros, terceirizaram também o risco e hoje vão para aplicações absolutamente hazardosas, aplicações absolutamente temerárias, porque já é o lucro do lucro, e vamos exponenciar mais isso aí. O que é o mundo com essa massa de capital agressivo que está se multiplicando e cujo limite nós não conhecemos ainda? Peguem o dramático relatório de Bill Gates, que está sendo processado pelo Congresso americano como o grande monopolista desta nova posição. Ele diz: não sou monopolista porque nesse momento nós não sabemos até onde vai o horizonte, meu presidente.
E é tamanhamente certo isso, que quando nós temos o horizonte confinado no mercado, o grande capital começa a fazer o hostile takeover. Uma companhia assalta a outra, destrói a outra e toma o seu lugar. Não! Nesse fim de século, esse capital vai se multiplicar mais, porque o que nós estamos vendo são as fusões, as superfusões e os supermergers. Quando isso se dá em todos os lugares, é porque até agora é um acordo de que todo mundo pode expandir-se juntos, multiplicando seus efeitos. Não há condição malthusiana de uma destruir a outra, mas sim de todas poderem crescer. Se crescem, crescem nessa expansão. Isso mostra o quê? A perda completa da condição de barganha do trabalho. A primeira vez do meu pai, quando ainda havia greve no mundo. Onde é que estão as greves nos países subdesenvolvidos? Onde é que estão as greves brasileiras? Onde é que está o poder efetivo do trabalho e ainda negociar o grande instrumento em que ele se emancipou nesse século? Crise de greve da BC. Que greve? Quase greve. Por quê? Porque hoje nós vemos o drama do trabalho tendo que negociar o quê? Permanência no emprego, não é aumento de salário. Possibilidade efetiva de manutenção de emprego, muito mais do que efetivamente ascensão dentro dessa escala social. Mais ainda, se nós ficarmos dentro do quadro desse capital mirador, vejam o relatório da Fiesp de julho passado. 60% não, 72% do capital que entra bem-vindo pela crise da globalização é um capital que fecha, é um capital que tranca a empresa, põe um pecado na sua porta, porque o que ele está interessado é no mercado de consumo desse país. Ele não está interessado em criar novas plantas, ele não está interessado em ampliar os mercados de trabalho. E os senhores estão vendo, mas isso é a situação efetiva em que nós estamos vendo, e quem está dizendo isso é que é. Não são outras organizações dentro deste mesmo quadro. Essa é uma situação, portanto, onde cada vez mais vai o capital dominar o processo, vai eliminar as condições de barganha do salário dentro do seu conjunto. E o que é que nós estamos vendo nesse momento? Quais são as grandes políticas públicas, nacionais e internacionais, que possam contrarrestar isso? A primeira deixa o Brasil um pouco envergonhado. Nós assinamos a cláusula 100, a resolução 185 do Bureau Internacional do Trabalho. O Brasil seria teoricamente obrigado hoje a justificar o desemprego de qualquer trabalhador que se põe na rua. Entretanto, o Brasil até agora, depois de ter assinado, não pôs em prática esta cláusula fundamental de proteção do trabalho diante do capital. Ouvi com encantamento o senhor secretário falar sobre as proteções do ponto de vista do combate e do modo pelo qual efetivamente essa perspectiva se pode desdobrar. Mas o Brasil não está utilizando o grande instrumento nessa condição de manter salários e obter garantia de emprego, que é a convocação das câmaras setoriais e empresa trabalhadora. Não sei por que as câmaras setoriais, que permitiriam, em termos nacionais, ainda recompor a condição trabalho e capital, não estão podendo ser utilizadas como efetivo fator de frenagem deste desbalance entre um elemento e outro dentro do seu conjunto. Também, do outro lado, o que é que nós estamos vendo hoje, neste momento, nas forças de trabalho? Mais do que discutir as condições de representação, mais do que defender a condição sindical nas linhas brilhantes que fez o secretário, eu coloco o problema que estou vendo no Congresso e dentro das audiências públicas. O mercado clandestino de trabalho, que hoje controla essencialmente todo o mercado dos boiadias no interior do Brasil, já tem a sua condição de negociação, sim. Eles não estão mais à mercê dos gatos. Eles são administrados e geridos
pelo MST. É preciso que se compreenda que não há desorganização do trabalho no mercado clandestino. O que está se tendo hoje, que é um fenômeno fascinante da nova mobilidade social brasileira, é como um grupo social de maior mobilidade está tomando a frente dos outros. E se nós formos ver, ainda que precária, pequena, intermitente, tão fosforescente, esta negociação hoje melhora, mesmo que em trabalho eventual, o poder de compra dos boiavias em pelo menos 4 grandes regiões do interior de São Paulo e do norte do país. Políticas públicas, sim, nacionais e internacionais. Qual é que hoje se pode emular a 185? Essa decisão tão extraordinária de há um mês das cortes da Califórnia, de uma corte da Califórnia em Sacramento, que nos deu a solução extraordinária no caso John Doe versus Union. Pela primeira vez, diante de uma multinacional que trabalha na Birmânia e que na Birmânia explora trabalho escravo, o famoso trabalho escravo que vem naquelas pobres peças de artesanato, presidente, made in Taiwan, made in Burma, made in Hong Kong, trabalho escravo. E nesse sentido, é aquele trabalho que vem com o gemido do sofrimento daquela população quando ele é comprado nos free shops da afluência. Pois pela primeira vez, é uma decisão de 7 de julho de 1998. A Corte de Sacramento considerou que esta firma, Unilocal, vai responder nos Estados Unidos por ter se associado ao governo militar do Mianmar, permitindo o trabalho escravo para baratear a sua oferta de produtos à base da famosa e porca alegação da produtividade total. É evidente que este tipo de produtividade, trabalhado como escravidão do trabalho, é algo que os próprios Estados Unidos estão definindo nesse momento. Quantas empresas multinacionais agora no Brasil que exploram o trabalhador, que o deixam a mercê, vão poder agora ser atuadas nos Estados Unidos, e mais do que isso, pelo trabalhador brasileiro, como foi pelo trabalhador birmanês. O juiz Hoffman, nesse momento, do 2º Distrito de Nova York, já recebeu as mesmas perspectivas, e nós estamos num fato novo. Não em nome da economia, mas dos direitos humanos, hoje as cortes americanas vão controlar a maneira pela qual se paga o trabalho nas suas multinacionais lá fora. Vamos ver quando o caso John Doe versus Unilocal vai chegar à Corte Suprema Eleitoral. Portanto, algumas boas notícias, e aqui um pouco a lamentação e a preocupação quando se tem uma universidade e se não quer continuar na impostura de garantir trabalho para as ciências sociais e, sobretudo, para esta persiderada profissão comunista para o milênio que aí vem. Insisto sobre os seguintes casos. Em primeiro lugar, não há como querem os neoliberais e seus hoje tristes títulos. Na verdade, o que se vê nessa perspectiva é que não há relocação internacional do trabalho liberado aqui e recomposto lá. Isto não existe. Mais que isso, a substituição, presidente Siqueira, não é realmente complementar. O Brasil é um desses casos onde mais se automatiza quando maior é o reservatório de trabalho que se poderia efetivamente utilizar. O mundo não respondeu a um desafio até de Hayek, que era de que em certos circuitos, presidente, nós pudéssemos defasar o coeficiente ótimo de capitalização dos bens de produção, de sua robotização, da sua autonomização. O Brasil é um dos países que está pondo mais gente fora do mercado de trabalho, porque está tomando os limites maiores de automatização, como certamente ao contrário daquilo que é a sabedoria de Hong Kong, por exemplo, para se encontrar uma solução. Agora, a grande mistificação.
Vamos sair disso pela reciclagem. Reciclagem para quê? Reciclagem para onde? Para que mercado? Isto é a maior impostura do neoliberalismo. Nós não sabemos para onde estamos reciclando, nós não sabemos quais são os mercados para que efetivamente essas esplêndidas providências do governo tenham condição de aplicação real. Posso dizer, em nome dos educadores brasileiros do Fórum de Leitores do Rio de Janeiro, que a reciclagem é uma atividade ainda abortiva que precisa ser levada adiante pela consciência de classe das diversas profissões, porque nós não sabemos para onde vai aquilo que estamos reciclando. Nem temos uma noção da economia de escala do novo possível empregador, dentro do qual essa tarefa de se criar a sobrevivência desse empregador, desse empregado, se pode efetivamente dar. Terceiro problema, as profissões que de fato, e foi tão bem dito aqui pelos que me antecederam, começando por Augusto Werneck, falando da federalização. Nós, efetivamente, aquelas profissões que consumem necessariamente mais trabalho são aquelas ligadas ao desenvolvimento social. Pelo Fundo atual de Assistência de Estabilização Fiscal, digo isso como representante do Rio de Janeiro no Congresso Nacional, não tem liberado para os Estados o que é necessário para a realização da política social, que é do Estado Federado: educação, saúde, habitação, ecologia, atividades ligadas diretamente ao monitoramento cíclico. Todas elas precisariam, de fato, de um efetivo redobramento, e isso é uma tarefa agora da futura reforma tributária, que evidentemente tem que entender não tanto apenas a questão antiga de se verificar que o Estado receberia o dinheiro se realmente, por exemplo, cortasse os seus funcionários públicos, mas sim o Estado que favorecesse o contrário, a manutenção do trabalho produtivo dentro da produção. É preciso que se entenda que alguns Estados, estou acabando, presidente, como a nova política de São Paulo, está querendo estabelecer uma relação entre estímulos fiscais e manutenção de emprego. Só saliento que são tantas as atividades que estão borbotando aí. Saúde preventiva, monitoramento ecológico, assistência social continuada, medicação familiar, são tantos empregos dentro do caminho social em que o Brasil está dramaticamente atrasado. Mas o mais importante é assim: nós hoje em todo o Brasil estamos sentindo que a queda dos economistas está sendo, meu presidente, de 10 a 15% por ano. Hoje nenhuma faculdade de economia consegue aplicar todas as suas vagas. Por quê? Porque o economista trabalha no macro, o macro geralmente é a empresa que está se multinacionalizando, e esse economista vem de fora. Quer dizer, nesse sentido, esse mercado já está acabando. A mesma coisa não está acontecendo absolutamente com o administrador. Porque o administrador vai trabalhar com a solução do futuro, que é a micro e a média empresa, onde o artesanato, inclusive de um capital liberado até da relação de emprego, a magia de transformar o empregado realmente em empresário, tenha a condição efetiva de ser a resposta no pequeno, no mínimo, aquilo que o Schumacher, do nosso admirado Partido Social Democrático Alemão, dizia small is beautiful. E é evidente que é nesse small aqui efetivamente o administrador está vinculado. Esse small que ele tem que encontrar sempre a capacidade de explorar essa bobagem da empresa, microempresa como assimilada à empresa familiar. A empresa pequena não é nunca suficientemente mínima para que ela não tenha um administrador. E é esse administrador do micro, esse administrador da revolução de dentro do silêncio, da raiz dessa nova sociedade, onde o Brasil para si vai resistir às multinacionais e vai encontrar o seu caminho. Para ele, esse administrador está convocado e necessariamente envolvido. Esse administrador que no Brasil tem, presidente, essa extraordinária defesa. Esse administrador que constitui ao lado da Volta Redonda o grande serviço público brasileiro, que é uma dádiva
e uma organização para o Brasil para si. Este Brasil de Vargas, este Brasil de uma tradição tão importante para os filhos santos, este Brasil que no público e no privado eu vejo diante de mim e que eu acho, tenho certeza, que é um condão verdadeiro, sem retórica e com garra para o nosso futuro. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do professor Candamente Almeida, muito oportuna, dado o grande problema que aflige hoje as relações internacionais, que é a participação cada vez maior das multinacionais nesse processo terrível da globalização. Gostaria de prestar um esclarecimento aos senhores presentes. Eu recebi aqui mais de 25 perguntas. Gostaria de perguntar ao doutor Siqueira quanto tempo teríamos disponível para as respostas. Eu vou pedir, infelizmente não poderemos responder a todas as perguntas. E eu pediria aos senhores membros desta mesa que oferecessem respostas bastante sintéticas às perguntas que lhes foram formuladas. Eu vou, como todos receberam perguntas, eu vou apenas procurar dividir parcimoniosamente aqui as perguntas dirigidas aos membros desta mesa. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta dirigida pelo senhor Osíris de Queiroz, administrador do Rio de Janeiro, ao doutor Augusto Werneck. A pergunta é a seguinte: a crise fiscal não se resolverá num curto espaço de tempo, pois se aumentar os tributos, penalizando os contribuintes, a máquina do Estado continuará deficiente. Como aumentar a eficácia e eficiência do Estado para fazê-lo gastar menos, melhorar a escola pública, a satisfação dos servidores públicos e, de quebra, a certeza do contribuinte do bom aproveitamento dos recursos públicos? O Osíris, isso é um projeto completo, né? Ou seja, demandaria um tempo muito grande, né, que não se compraz aqui com a brevidade exigida pela Previdência, mas nós podemos dizer que o que hoje se pretende no Brasil, né, no contexto de um mundo globalizado e, portanto, bastante mais complicado, né, para se atuar, e em muitos estados da Federação, é justamente uma política que busca esse caminho. E esse caminho, como você mesmo já afirma na pergunta, não vai ser alcançado num dado momento. O que eu acho que é fundamental é entender que a crise fiscal não é um obstáculo intransponível para a aplicação de políticas sociais consequentes. Ela é, inclusive, um imperativo para que essas políticas sociais sejam realmente adotadas. Mas não podemos mais ficar naquela disciplina do bolo do início da década de 70, né? Que se falava de primeiro aperfeiçoar a economia para depois desfrutar dos benefícios da economia. Hoje nós temos uma visão de que parece que a crise fiscal tem que ser resolvida definitivamente para que depois nós possamos avançar nos serviços públicos universais e avançar na própria eficiência e eficácia da máquina estatal. Isso não é verdade. Esse é um processo que tem que se dar para e passo. O único dado que eu friso é que não dá para ocultar a crise fiscal. A crise fiscal, aliás, é uma, vamos dizer assim, é uma evidência que se patenteou para as pessoas a partir de um pressuposto muito simples, claro, óbvio, é que os recursos do Estado são finitos. Em países da tradição do Brasil, trabalhou-se sempre com a ideia de que os recursos do Estado eram infinitos, que o Estado era um grande pai e que o Estado podia tudo. E, de repente, nós nos vimos na maior perplexidade de ver que isso é mentira. Ora, é claro que isso é mentira. Então, o que nós devemos incorporar na nossa cultura, e aí todos, o governante, o político, a sociedade, o funcionário público, é que existem pressupostos fiscais para a ação do Estado. Se o Estado não tiver recurso, ele não consegue atuar.
Se o Estado desperdiçar, ele não atende à política social. Se o Estado desperdiçar, ele não atende ao servidor público. E eu, lá no meu speech inicial, eu coloquei algumas coisas que são, hoje, meio que consensuais para nós chegarmos nisso, né? Nós temos que descentralizar orçamentos, nós temos que gastar os recursos na ponta, gastar os recursos onde o serviço acontece. A ideia da autonomia da escola, do Ministério da Educação, é um belo exemplo. Ou seja, na medida em que o recurso não tem que criar todo aquele caminho da burocracia federal, que é muito maior, para ser efetivamente posto à disposição do serviço, se tem uma economia notável e se tem uma democratização consequente notável também. Eu acredito que a aplicação dos princípios mais radicais de democratização no gasto público, ele gera um combate mais eficaz ao desperdício. Se nós tivermos também uma legislação, como começamos a ter, de uma nova ética do servidor público e de mecanismos reais de combate à corrupção, nós vamos ter, evidentemente, cortado o desperdício. E nós temos que ter a reforma tributária viabilizadora da descentralização. Nós hoje temos uma tendência a descentralizar serviços e concentrar recursos. Isso é uma loucura. Nós não podemos ter a União Federal tendo mais recursos e repassando mais serviços. É um momento crucial, onde acho que se tem que discutir o tamanho da União Federal, para que os estados e os municípios possam bem prestar serviços. Porque esses serviços de absoluta essencialidade, os senhores podem notar, são, no caso brasileiro, quase todos, estaduais e municipais. E todavia os estados estão em crise e os municípios estão entrando em crise. Então, eu acho que é nessas duas ideias força, a democratização do gasto público, incluindo o combate à corrupção pela via democrática, pela via da participação e pela via da inibição. E, de outro lado, a reforma tributária que viabilize a descentralização dos serviços. Muito obrigado, doutor René. Senhoras e senhores, dado o grande número de perguntas, eu vou distribuí-las a cada um dos panelistas e eles vão ter que selecionar que perguntas vão responder, porque realmente nós não poderíamos ficar aqui a tarde toda. Seria um grande prazer ficar com os senhores muito mais tempo, mas há outros compromissos, muitos de nós aqui temos compromissos, de forma que cada panelista receberá as perguntas que lhes foram dirigidas e selecionará para responder. Eu, inicialmente, daria a palavra ao doutor João Carlos Exílio para responder a seguinte pergunta. Doutor, o senhor acredita que com a MP que o governo da próxima semana, sobre jornada de trabalho e demissão temporária, será um grande passo para a flexibilização do contrato de trabalho? Acho que eu já respondi isso. Esse é uma estratégia geral. Pode vir flexibilização desde que os sindicatos estejam participando e definam, por exemplo, quase não houve nenhum contrato por tempo determinado. Porque os sindicatos não decidiram fazer isso. Quer dizer, o que o governo está fazendo é entregar aos atores sociais a decisão sobre o seu destino e não mais adotar aquela política intervencionista. Agora, se vai se praticar contrato parcial, contrato de terceiros, isso vai depender realmente de que os atores sociais decidam. Não há nenhum segredo nisso, quer dizer, eu não estou garantindo que flexibilizar não gera precarização. Depende. Em muitos casos, não. Integra segmentos da população que estavam discriminados, que não tinham condições de andar. Por exemplo, a mulher que tem muita jornada, que tem que trabalhar em casa e ainda tem que trabalhar na empresa. Enfim, o jovem tem que estudar e tem que trabalhar. Quer dizer, se você flexibiliza o tipo de contrato, você vai satisfazer algumas demandas. Agora,
Isso só se dá dentro da estratégia se os sindicatos definirem isso em negociações coletivas. De modo que está assegurado por esse lado, e obviamente o papel fiscalizador do próprio sindicato, eu acho que nós sempre romper um pouco a ideia de que o governo faz tudo. Acho que um pouco dentro da linha do que disse o Augusto antes, a sociedade só vai crescer na medida que ela se incorporar na responsabilidade pela própria construção da cidadania. Acho que a saída, até para o que o magnífico leitor, tanto admiramos, teceu excelente análise, é só com o crescimento da cidadania. A questão na área do emprego, ela tende a ser menor. A riqueza que está sendo produzida pela tecnologia, que é realmente uma produção fabulosa, tem a ver com um pacto social pelo qual constitui isso. Não mais, o problema não está mais na produção, o problema está na distribuição. E isso só se consegue com cidadania, com prática eleitoral, prática política, enfim. É por aí que a sociedade vai ter que se desenvolver. Obrigado, doutor Alexandre. Enquanto os panelistas analisam as perguntas que lhes foram dirigidas, eu vou dar a oportunidade ao senhor Gastão Filho, presidente do Sindicato das Empresas de Assessoria, Consultoria, Planejamento e Administração do Estado do Rio de Janeiro, SEAD, e deseja fazer uma pergunta oral. Será a única pergunta oral. Por favor, peço. Uma pergunta, reflexão. Se não vejamos, hoje o que existe no país é unicidade sindical. O que existe no país é o pagamento de um dia de salário ao ano, que se chama contribuição sindical para todos os empregados que exercem atividade remunerada. Muito bem. Os sindicatos não têm a mobilização necessária porque não há uma conscientização do povo na mobilização do seu segmento profissional. Com tudo isso que está aí, querem acabar com a unicidade sindical, querem acabar com a contribuição sindical, e a maioria dos trabalhadores brasileiros apoiam essa ideia. E eu só quero fazer para o doutor Alexim, secretário de Relações do Trabalho, autoridade que cuida das relações sindicais, a seguinte colocação. No Brasil, ninguém é obrigado a se sindicalizar. Mas nos Estados Unidos, da América do Norte, ninguém trabalha numa profissão definida, numa atividade econômica legalmente estabelecida, sem que tenha a vinculação sindical. E lá os sindicatos são fortes, são verdadeiras corporações que têm participação acionária nas grandes empresas multinacionais. E aí fica a pergunta para o doutor Alexim: como é que nós vamos ficar um sindicato por fábrica, com a falta de mobilização que é inerente da sociedade brasileira, nesta aldeia global, em que nós vamos deixar de ter emprego para gerar emprego nos países que detêm o poder econômico na sociedade globalizada e mundial? Nós, neste ponto, doutor Alexim, estamos muito preocupados com a posição que o governo está tomando sem discutir com a sociedade brasileira essas alternativas. E, por certo, vão nos deixar cada vez mais sem postos de trabalho. E colocando, para finalizar essa intervenção, que ficaria completamente dentro da visão política, sociológica do acadêmico Cândido Mendes de Almeida, que, embora integrando os quadros do partido que detém o poder no governo federal, o PSDB, ele é um livre pensador e está pensando e preocupado com a falta de oportunidade do povo brasileiro. Eu estou muito preocupado como administrador que sou, como sindicalista que sou, numa área de assessoria, consultoria, planejamento e administração.
desfazendo a cada dia que passa a redução de postos de trabalho em todas as áreas do conhecimento humano em nosso país. Doutor Alexis, como é que fica o governo diante desse quadro? Olha, primeiramente, o que o governo brasileiro está pretendendo não é nada que não seja aplaudido, reconhecido em todos os países do mundo. Todos querem um sindicalismo livre. Não sei se essa opinião contraria a sua. Todos os países do mundo querem um sindicalismo livre. O sindicalismo atual, no Brasil, com 14 mil sindicatos, eu não poderia dizer quantos realmente são sindicatos, mas uma grande maioria vive da contribuição e, tendo a contribuição na mão, não tem nenhuma responsabilidade de realmente buscar servir os seus associados. Porque as administrações realmente em prática sindical, eu poderia lhe dar um depoimento pessoal de como é difícil mover hoje uma liderança sindical, porque ela está consolidada naquelas estruturas. Por isso o sindicalismo é fraco. Não apenas por isso, mas é uma razão de debilidade, de fraqueza do sindicato. Então, o que nós estamos querendo é que o sindicato seja autêntico e representativo. Ele fizer corte, ele vai ter que se aglutinar e não ficar fragmentado como está agora, onde ele não vai responder pela exigência dos associados. No momento, ele não precisa dar satisfação a ninguém. Ele tem o recurso dele, gasta como quer, ninguém examina nada, e está por isso mesmo. Então, o que nós queremos é que o sindicato seja autêntico, que ele realmente consiga aglutinar. Ele vai ter que mostrar serviço para que essa fraqueza da associação que o senhor apontou se reverta. Se o sindicato começa a mostrar serviço, ele vai realmente ter liderança, recursos e capacidade de negociar. Bom, agora, o governo não está impondo isso não, isso está sendo discutido. O governo tem essa posição, mas tem consultado os atores sociais, senão bastaria uma medida provisória. Não houve medida provisória sobre isso. O que se quer é uma discussão ampla, como o senhor disse, uma discussão ampla no Congresso, nas áreas, aqui mesmo no Rio, vai ter uma discussão segunda-feira sobre isso. Enfim, nós temos levado seminário pela parte discutindo isso. Nós queremos realmente que haja um acordo geral de que essa é a saída. Com o tempo até os sindicatos se transformaram. De modo que não há essa medida de força, primeiro. Segundo, é reconhecido que o sindicato autêntico, representativo, ele vai conseguir quebrar um pouco essa grande diferença que existe, que o reitor apontou muito bem, que é a diferença de capital e o trabalho hoje. Ninguém nega isso. O capital está muito mais forte hoje do que o trabalho. Você só consegue diminuir esse gap, essa diferença, se você realmente não mantiver esses vícios que só debilitam o movimento sindical. De modo que a luta é conjunta com a sociedade. Eu repito, o que está se dando no país é uma transferência também de responsabilidades para a sociedade em geral, através do setor chamado terceiro setor, através da participação em conselhos, e que só o crescimento, na minha opinião, só o crescimento da cidadania pode realmente recuperar essas diferenças hoje entre o capital e o trabalho. Antes de voltar a palavra ao doutor Augusto Werneck Martins, eu vou dar a palavra ao doutor Oswaldo Dumont, que já estudou as perguntas que lhe foram dirigidas, então vai responder. Primeiro, a preocupação da colega Algilene toda quanto o futuro da massa não qualificada diante do mercado de trabalho. Já está visto que esta questão vai depender exclusivamente do desenvolvimento do progresso em que o país passa a ter recursos para acabar com essa quantidade grande de mão de obra não especializada através do treinamento, através do direcionamento
como inclusive citou e exemplificou muito bem na sua palestra o professor Guedumen, no artesanato, na pequena empresa, no desenvolvimento da agricultura. Agora, não há de ser na base do paternalismo e não haverá de ser na base do corporativismo, do bombocismo, que nós vamos obter a emancipação destes infelizes que não têm qualificação. Eles estão sem qualificação é por causa do paternalismo, da demagogia, do populismo e do atraso que é cultural e político que nós vivemos durante muito tempo e ainda estamos permanentemente ameaçados pelas alianças da catástrofe com o caos. Em segundo lugar, eu diria para a Tereza Cristina, que fala do êxito das cooperativas em alguns outros países da América do Sul, nossos vizinhos. Eu acho a cooperativa uma excelente solução. Ela tem um papel muito importante na Europa mesmo, mas é preciso uma atenção na relação da cooperativa com o poder público. Porque no Brasil o que nós temos assistido é o cooperativismo ser um mero instrumento da bússola da lei, do concurso público para o empreendedorismo a nível municipal, estadual e até mesmo federal. Então, o cooperativismo é uma coisa, a participação das cooperativas no processo é uma coisa, e o empreendedorismo e a bússola é outra completamente diferente. Há duas perguntas interessantes, falando na nossa categoria. Uma na fiscalização, que é uma invasão do mercado de trabalho do administrador e por profissionais com outro tipo de formação. E a outra pergunta que cita, inclusive, exemplos de médicos, administrantes, engenheiros, de empresas. Eu acredito que isto própria a verdade. Onde é que está a força? A força está na verdade. A força está no que é racional. A força está no bom senso. A força está no equilíbrio. No sistema hospitalar, hoje, das mais disputadas cadeiras na faculdade de administração é justamente a administração hospitalar, porque não precisou o administrador reivindicar esta reserva de mercado, bastou os médicos demonstrarem pela ineficiência da administração hospitalar pública nesse país que, para ser um bom diretor de hospital, precisa ser médico. Médico na sala de operação, na administração do hospital, é o administrador. Então, quem recorreu ao administrador, e são muitos os exemplos, está se dando bem. Então, nós precisamos, sim, divulgar que o êxito está em cada macaco no seu galho. E o lugar do administrador é administrando. E o médico é operando. Bom, sobre a questão do exercício regular da produção, isso eu posso testemunhar no âmbito do Rio de Janeiro, a permanente e efetiva quase obsessão do nosso Wagner Siqueira, e aí eu quero fazer uma lembrança no momento de saudade, de respeito e de homenagem à nossa sempre lembrada e saudosa Gilda Nunes, que dedicou-se com grande afinco a que a fiscalização fosse exercida para que a profissão do administrador fosse valorizada. Por último, eu quero responder ao Milton Tito, que faz uma colocação aqui para a mesa sobre a arbitragem nos conflitos, nas relações que aqui colocou comerciais, mas é que ele estivesse referindo as relações do trabalho, só as trabalhistas. A arbitragem é um avanço, a arbitragem está compatível com a modernidade. Eu diria que nas relações do trabalho, a arbitragem deveria começar já e quanto antes, e que o nosso secretário já leve daqui esta sugestão para Brasília, abrindo numa proposta do governo para, pelo menos, para cargos de nível gerencial médio para cima, a solução do litígio trabalhista ser através da arbitragem. Tudo que pudesse fazer para descongestionar a justiça do trabalho será bom para o trabalhador, será bom para o emprego, será bom para o empregador e será bom para o país, cujo custo do processo trabalhista hoje médio
é superior ao custo médio das indenizações. Então, é um absurdo. A questão da arbitragem está ligada a todo esse amplo debate da modernidade, do progresso, da inovação, da criatividade na gestão da sociedade. Missão cumprida. Agradeço as respostas. Agradeço as respostas dadas pelo Dr. Alexandre de Bom, as perguntas que foram dirigidas, e quero apenas acrescentar um pequeno detalhe. Em termos de arbitragem, o Brasil hoje é signatário do Acordo Interamericano de Arbitragem, de forma que em todas as esferas de direito haverá arbitragem. Neste momento, estamos negociando no Mercosul acordos de arbitragem específicos com países participantes deste acordo. De forma que os senhores veem que há uma tendência regional, a América do Sul, é claro, uma tendência regional de adaptar a América do Sul a essa necessidade premente que é de deixar de acumular processos das brasileiras. Vamos partir para a arbitragem. Nosso tempo está esgotado. Eu já recebi a indicação de que vamos apenas pedir ao doutor João Carlos Alecim que responda de forma bastante sintética as perguntas que foram dirigidas. Eu vou pedir desculpa aos que fizeram perguntas, o Cláudio Cabral, o Carlos Torres, o Francisco Oliveira, Carlos Augusto, o Alexandre Ferreira e o Gilberto Correia. Se o chefe de exposição quiser alguma conversa direta, com todo prazer, eu estou em Brasília. Eu só separei dois blocos de coisas. Um é em relação à preocupação que está se eliminando da CLT. Em nenhum momento se vai eliminar a CLT. Primeira tarefa é extinguir da CLT, extirpar da CLT uma série de artigos que já não valem, não têm validade, porque a Constituição já derrubou, mas continuam aí. Então a primeira tarefa é essa. Segundo, não se vai estar eliminando direitos indisponíveis. E há uma quantidade enorme de direitos indisponíveis, não se vai colocar. Então, não se preocupe, quem já preocupado, não se vai derrotar na CLT, mas transferir alguns aspectos da CLT que são próprios para a negociação coletiva. Na verdade, eu diria que o Brasil não está dentro de uma crise. Acho que o Brasil tem um notável espaço a conquistar. Apesar de todos os constrangimentos internacionais que são notórios, foram aqui citados abundantemente, apesar disso, a capacidade e o potencial disponível do país permite que se chegue finalmente a um futuro que vai solucionar todos esses problemas que nós temos que criar emprego para os que estão crescendo, criar emprego para os que estão excluídos e criar emprego de qualidade. É um grande desafio, mas acho que nós temos um espaço político e econômico para fazê-lo. Eu agradeço a tolerância de vocês e me benefício do tempo. Fico por aqui mesmo. Muito obrigado. Nós estamos praticamente encerrando este contato com vocês. Quero passar as mãos para o doutor João Carlos, que se certificado pelo organizador do certame, nos encaminhar. Queria agradecer ao doutor Wagner Siqueira, ao doutor Wallace, a organização do certame, e uma mensagem ao senhor Rui dos Santos Barbosa Filho. Ele mandou uma pergunta aqui sobre a Consul. Se ele estiver presente, ele muito prazer em conversar com ele depois de encerrar os trabalhos. A todos os senhores, muito obrigado pela presença e agradeço muito aos panelistas suas intervenções. Muito bom dia.